Acordei essa manhã e já tinha um monte de hater no meu Twitter falando: viu, esquerdopata, o pavão misterioso voltou, desmascarou Glenn Greenwald e seu plano com seus vazamentos fakes. Eu só li aquilo e falei, cara, se tá ruim pra mim, que eu não grito Lula livre, imagina pro pessoal da resistência. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike e deixe seu comentário. O Brasil tá surreal, o Brasil tá surreal e burro, esse aqui é o pior, burro, tá um país burro, não tem outra palavra. Um país onde a guerra de narrativa é mais importante, mais forte do que a verdade. Ninguém quer a verdade. Ninguém quer a verdade, quer passar pano pro seu político de estimação, tentar buscar algo próximo da verdade, da legalidade, da ética, não passa nem no radar desses caras, é uma coisa absurda. Pra quem não sabe, Pavão Misterioso é um perfil do Twitter que eu já comentei aqui em outro vídeo, que é uma espécie de hacker da direita para mostrar que todos esses vazamentos comprometendo o Moro são fakes, criados pelo Glenn Greenwald, que comprou o mandato do Jean Willis para entregar para o marido, esse tipo de coisa. E as pessoas colocam no mesmo nível. Esse Pavão Misterioso aparece lá, ninguém sabe quem que é, botam uns prints lá e as pessoas tratam no mesmo nível da matéria investigativa que está na mão inteira da Veja, da Folha, que tem conversas já confirmadas por procurador, pelo Fausto Silva, é surreal mesmo, pelo Fausto Silva, e tem um rosto à frente dela, um rosto que é um rosto conhecido, Glenn Greenwald, um jornalista investigativo reconhecido no mundo inteiro. Então eles pegam esse conjunto de acusações dos vazamentos e compara com um anônimo postando no Twitter e apagando a conta sempre que acaba de postar, sem nada que dê lastro para a informação. Veja bem, não é questão do sigilo de fonte não, mas se o que o Pavão Misterioso tivesse fosse de verdade, é óbvio que o antagonista, por exemplo, ou a Jovem Pan, estariam nadando de braçada, fazendo o contra-ataque bolsonarista às acusações do Glenn Greenwald. Mas não, é um anônimo produzindo prints, e você sabe muito bem o que é isso na campanha eleitoral foi horrível. Eu vi o vídeo outro dia, eu revi o do cara com a mamadeira com pênis no lugar do bico, falando que aquilo estava sendo distribuído nas escolas, a famosa mamadeira de piroca. É nesse nível o negócio. Eles colocam esse tipo de coisa que aparece da noite pro dia, printada, sem ninguém botar a cara, sem ninguém ter acesso, sem ninguém validar a informação, no mesmo nível do material da reportagem investigativa que o Intercept está fazendo com Veja, Folha e já com muitas conversas confirmadas, inclusive de uma forma surreal, nesse país que está surreal, pelos próprios envolvidos no caso, o Dallagnol e o Moro, que dizem que não reconhecem a autenticidade das conversas e ao mesmo tempo dão explicações sobre as conversas o tempo todo. Se as conversas são falsas, são falsas. Se não são, não são. Se são manipuladas, falam onde está a manipulação. Agora não, vai lá, pede desculpa pro MBL porque chamou de tonto, faz textão se justificando sobre cada item, e nos temas mais polêmicos, em vez de falar isso eu nunca disse, fala não me lembro. Que é isso? Que palhaçada é essa, gente? É tanta má fé, é tanta hipocrisia, que são famosos bolsonaristas, são filhos do presidente, retuitando o Pavão, fazendo gracinha, dando força pra essa fake news, cara. E eles emprestando a cara, não pra falar, ó, eu vi o material, esse material é sério, não, para fazer piadinha e dar força à fake news. Como se tudo o que estivesse acontecendo aqui agora com o Moro fosse uma grande piadinha, fosse uma briga de time de jogo de futebol. Eu tô de saco cheio disso, é difícil, viu, gente? Meu lugar é difícil. Outro dia eu falei aqui da minha convicção de que o Lula não é inocente e como eu fico triste por esse desfecho da Lava Jato, porque é isso que precisa ficar claro. O errado é a maneira com que a Lava Jato agiu, com que o Moro agiu, segundo tudo indica pelos vazamentos do Intercept, Veja e Folha de São Paulo. Isso é uma coisa. A outra coisa é se o Lula é culpado ou inocente. Isso é uma outra coisa. Ou se você quer ou não Lula livre. Eu não quero Lula livre. Eu não acho o Lula honesto, eu acho ele um safo. Mas as pessoas estão tão perdidas, o argumento está tão fragmentado, é tão diferente o que diz um órgão de imprensa comprometido com um lado e o que diz um órgão de imprensa comprometido com o outro, que as pessoas escolhem uma narrativa em vez de ficar com a central, a óbvia, aquela que é dita pelos órgãos de imprensa sérios, não os órgãos de imprensa militantes. Quando o Glenn
buscou Veja e Folha de São Paulo foi porque ele sabe que o Intercept é militante, ele não nega ser de esquerda. Então ele viu que era necessário que órgãos de imprensa maiores dessem uma chancela de autenticidade para aquele material. É por isso que as coisas estão saindo assim em pílula, inclusive. Se ele está fazendo de propósito para provocar uma sangria com motivações políticas, não sei, eu não vou chegar ao ponto de defender essa tese. A tese que eu defendo é que sim, o que está sendo solto depois de checagem. E checagem por profissionais especializados na área. Não dá para comparar com um perfil anônimo no Twitter, que as pessoas saem por aí compartilhando, porque esse perfil anônimo diz o que elas querem ouvir. É bem parecido com o caso da minha convicção da não inocência do Lula, que já foi condenado não só pelo triplex, mas também pelo sítio, quando as pessoas falam, o sítio não era do Lula. Uma pergunta frequente aqui embaixo é, Maurício, se o sítio é do Lula, por que a justiça deixou o proprietário vender? Hã? Não tem lógica? Faz toda a lógica, não faz? É uma pergunta que colocada desse jeito, nesse contexto, tem toda a lógica. Peraí, o sítio é do Lula? Então por que a justiça deixou o Bittar, que é o proprietário nominal do sítio, vender o sítio? Isso já provaria a inocência do Lula por si só, né? Se você não souber o que está acontecendo, porque não é exatamente isso que está acontecendo. O Fernando Bittar, o sócio nominal do sítio, é ex-sócio do Lulinha, e foi condenado pelo caso do sítio por lavagem de dinheiro. Por uma razão simples, ninguém gasta 1 milhão em reforma numa propriedade dos outros. E foi o que aconteceu no caso do sítio. A juíza Gabriela Hadid considerou o Lula culpado, vou ler aqui, isso é uma matéria da Veja, pelo recebimento de 870 mil, valores de hoje 1 milhão, em propina das empreiteiras Odebrecht e OAS, além do pecuarista José Carlos Bunlai, aquele amigão do Lula, por meio de obras de benfeitorias na propriedade como reparos na piscina, construção de anexo à sede, um campo de futebol, sauna e guarita. Tudo isso executado pelo Odebrecht e pelo Bunlai, além da instalação de uma cozinha de luxo na sede do sítio, paga pela OAS, que fazia ao mesmo tempo, aliás, a cozinha do triplex. As notas fiscais para mostrar que essa grana foi gasta lá no sítio foram entregues ao Roberto Teixeira, que é o compadre advogado do Lula. O Emílio Odebrecht avisou para o Lula quando a obra ia terminar e o Lula foi visitar assim que recebeu as chaves. O Bittar nunca mais botou o pé naquele sítio. Aquele sítio tinha os remédios prescritos com o nome da Dona Marisa no banheiro. Tinha simplesmente a vida do Lula, a história do Lula lá. Presentes que ele ganhou do exterior, camisas de futebol, pedalinho com o nome do neto. Não era um sítio emprestado. Ah, mas foi posto à venda? Foi posto à venda porque a juíza entendeu, de novo, a Gabriela Hadid, que é a substituta do Moro, nem foi o Moro, que se esperasse o processo terminar com todos os recursos, como ninguém estava usando o sítio, a tendência é que a propriedade fosse ficar tão depreciada, tão acabada, tão destruída ao término do processo, que no Brasil demora anos, às vezes até uma década, que a justiça não ia poder recuperar de volta a grana da propina. Então o que a juíza determinou? Vende o sítio, faz o depósito desse 1 milhão da propina aqui, para garantir que o dinheiro da corrupção fique confiscado. Você ouviu assim a história da venda do sítio? Porque foi assim. Não foi assim, toma a chave aqui, Fernando, o Lula já está preso, estamos todos felizes, era seu sítio, obrigado por nos emprestar seu sítio para a gente prender a alma mais inocente do mundo, e agora você pode vender e fazer o que você bem entende. Não, não foi. O sítio era do Lula, meu Deus do céu. Você tem dúvida disso? Agora, olha que horror essa guerra de narrativa. Eu apanho aqui porque eu tenho que comprar um lado ou comprar outro. Eu poderia ter 10 vezes a audiência que eu tenho nesse canal aqui se eu pegasse um lado. Porque é assim que está funcionando o Brasil hoje. Eu fico tentando imaginar de onde saiu isso. A primeira imagem que me vem na cabeça é sebastianismo. Aquela famosa era messiânica em Portugal, quando o rei Dom Sebastião desapareceu e os portugueses achavam que um dia ele ia voltar, que nem o Messias, para salvar Portugal que estava na merda. A gente está sempre esperando um Sebastião voltar. Tem que ter um Sebastião, tem que ter um herói da pátria. Tem que ser o Lula ou o Bolsonaro, ou quem quer que seja, mas tem que ter um herói da pátria. Quando o que a gente está vendo são instituições carcomidas, podres, judiciário, legislativo, executivo. E pouca gente levando isso a sério, tratando isso como uma briga de torcida. Eu tenho vergonha alheia das pessoas famosas, esclarecidas e inteligentes que eu conheço, que estavam lá compartilhando o pavão misterioso, porque interessa. Porque queima o Glenn Greenwald. Porque é uma guerra de narrativa. Porque vale uma madeira de piroca para ganhar essa guerra. A Lava Jato tinha tudo para ser a coisa mais importante desse país. O Moro e o Dallagnol fizeram merda. Aliás, para não ser leviano, tudo indica que o Moro e o Dallagnol fizeram merda. Politicamente, é o que eu repito aqui, a permanência do Moro no ministério, para mim, já está insustentável.
Como que esse cara pode estar lá? Ele prendeu o Lula. O que tornou possível a eleição do Bolsonaro, e ele ganhou como prêmio um cargo de ministro e uma promessa de vaguinha no STF assim que abrir uma. O próprio presidente já falou isso. O presidente fala demais, esse é um grande problema, né? Falam muito que a Dilma é uma anta, mas o Bolsonaro não fica muito atrás, não. Só pega o Moro e ferra o Moro em vez de ajudar. Primeiro falando isso, né, que tinha um compromisso com ele de colocar no STF. Agora, anteontem, foi afirmando, alegando que o Moro passou para ele as investigações da Polícia Federal sobre o caso do Laranjal do PSL em Minas, o que não poderia acontecer porque está correndo sob segredo de justiça e nem o presidente da República deveria ter acesso a esse material. Tá mais fácil agora o Moro cair por causa dessa bobagem que o Bolsonaro falou, porque já estão pedindo explicações, do que pelo caso do Glenn inteiro. Quem tem um Bolsonaro como chefe não precisa de inimigo. E chega de sebastianismo, gente. Chega disso. O fato da Lava Jato ter feito caca não transforma o Lula automaticamente numa pessoa inocente. Se você acredita na inocência do Lula, tudo bem, eu respeito, eu acho que existe espaço para debate político. Mas entenda que você não está usando a razão, você está usando o coração quando você diz isso. E é isso que está faltando na política brasileira, um pouco mais de razão e menos coração, porque nós, povo, continuamos sendo feitos de palhaço. Enquanto a gente tiver políticos messiânicos, líderes que vão salvar o país, linha divisória entre esquerda, direita, ou Bolsonaro, Lula, ou como você quiser dividir isso. Eu falo muito do Lula quando me refiro à esquerda, e as pessoas falam, ah, Maurício, existe a esquerda que não é a do Lula. Claro, existe a esquerda que não é a do Lula. Mas é desse tamanhozinho. Não tem expressão eleitoral. A expressão eleitoral quem tem é Lula e Bolsonaro, que são os grandes nomes desse país hoje. Precisamos acabar com isso. Precisamos parar de acreditar que vai ter um salvador da pátria. Começa pela base. Os caras estavam lá defendendo o Moro e falando em fechar STF, em fechar Congresso. Vocês estão loucos, gente. Um outro qualquer vai lá no meio da madrugada, bota um monte de print dizendo que aquilo são as conversas do Telegram. Veja bem, o pavão misterioso conseguiu hackear o Telegram, que dá R$1 milhão de prêmio para quem conseguir hackear, sabia? Ele abriu mão de R$1 milhão ao hackear o Telegram e não contar para ninguém. Aliás, essa razão, a dificuldade de se hackear o Telegram, é o principal argumento que usam as pessoas que dizem que não teve hacker no caso do Glenn Greenwald. É muito mais óbvio que foi alguém de lá de dentro da Procuradoria que passou essas conversas ou que teve acesso ao desktop do Dallagnol e roubou as conversas do Dallagnol lá. Agora, hackeamento, pouco provável, quase impossível. O Telegram é o preferido dos bandidos por causa disso. Pense sobre isso. Não sai brigando com os outros, não, só pense. E quando você lê alguma coisa que você tá achando assim que tá muito esquisito, vai procurar em outras fontes, vai procurar em fontes sérias. Porque você entra em canais de esquerda, tá assim, Justiça deixa vender sítio que era de Lula, provando que o sítio não era dele. Pô, cara, menos. Nós não vamos ter um país melhor nunca com essa mentalidade. Dom Sebastião não vai voltar, tá bom? Nós vamos ter que criar gente nova. Isso só se faz com ética, que tá faltando em todos os níveis. É uma vergonha. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike, deixe seu comentário. E lembre-se, você não tem que concordar comigo, você não precisa gostar das coisas que eu digo. O que eu acho importante é jogar luz nos cantinhos escuros, porque olha, pra mim é até difícil pensar de outro jeito. Eu fui chargista de política minha vida inteira. Eu aprendi a olhar para esses vagabundos e falar assim, meu Deus, se gritar pega ladrão não fica um, meu irmão. E aí essa minha desconfiança fez de mim um cara cético, fez de mim um cara sarcástico, sim, mas eu não consigo levar a sério. Amar como vocês conseguem amar, eu amo a minha mulher, meus filhos, não barbado arrancando dinheiro da gente.